Beleza. Então, primeiro, vamos entender o que é uma reta. Vamos só para a gente recapitular. A gente já aprende isso, mas a gente acaba que não usa e esquece. Uma reta é representada por uma função de primeiro grau, onde eu tenho aqui o B, que é a interceptação da reta, onde a reta toca no eixo Y. E nós temos o coeficiente angular da reta, que é o A, e x é a minha variável. Ok? Então, por que a gente precisa aprender isso? Só para relembrar. Na prática, a gente vai usar o R para tudo. Então, o x é a minha variável, né? Se eu for atribuindo valores para o x, ele vai e for plotando o resultado aqui do cálculo da equação, ele vai me originar uma reta. E o que seria uma relação não linear? Seria uma relação quadrática. Por exemplo, é onde eu tenho meu intercepto, eu tenho meu coeficiente angular, mas a minha variável x, ela aparece ao quadrado, olha só. Então, se eu for atribuindo valores para o x, eu vou ter que levar ele ao quadrado aqui, né, e multiplicar pelos coeficientes. Eu vou ter meu y. Então, se eu for atribuindo isso e for plotando, eu não vou ter mais uma reta, porque aqui meu x está ao quadrado. Eu vou ter isso aqui, ó, uma parábola. Um exemplo disso aqui é a relação no varejo que a gente usa muito isso aqui, para a área de precificação. Por exemplo, é a receita e o preço do produto. À medida que eu vou aumentando a minha margem de lucro do produto, meu custo é fixo, né? Mas eu vou aumentando meu preço de venda. Então, o que acontece? A minha margem unitária vai aumentando. Só que meu volume de vendas vai caindo, porque eu estou aumentando o preço. Aí chega um ponto que não compensa mais eu aumentar o preço, que minha demanda já começa a cair. Então, a gente calcula essa tangente aqui. O que ela diz para a gente? É o preço que eu tenho que colocar naquele produto que vai maximizar meu lucro, né? Ou seja, minha demanda vai cair, vai. Mas mesmo vendendo menos, minha margem unitária é maior e eu tenho mais lucro. Lembro que uma vez eu fiz um estudo para Isso é feito com questão de validade? Oi? Em produtos perecíveis, isso é feito também com questão de validade? A validade do produto e em relação ao preço que você vende ele para você maximizar os lucros e diminuir os prejuízos de descarte. Poderia ser Poderia ser uma forma, sim. Eu lembro que eu peguei os dados de uma grande rede varejista lá de Salvador. E peguei a volume de vendas de Heineken deles no carnaval. E calculei por quanto que eles venderam e quanto que foi vendido. E calculei, fiz a estimativa do preço ótimo e quanto que teria vendido. O preço ótimo era mais alto que o preço que eles venderam. Uhum. Eu ia vender menos, só que porém com a margem de lucro maior, que a margem de lucro, mesmo vendendo menos, iria passar o volume total que eles venderam. Então, é bem interessante. Só que aí tem outras variáveis, né? Porque, por exemplo, eu vou aumentar, às vezes compensa eu baixar o preço em um produto, porque eu sei que quem compra Heineken, quem compra, sei lá, um tira-gosto. Então, eu abaixo o preço de um, né, para manter ali a cesta de compras daquele produto. Aí as estratégias são mais diversas, né? E aqui a gente tem um exemplo de uma relação cúbica, que é onde a minha variável x ela aparece ao quadrado e ao cubo também. Então, um exemplo disso aqui é as horas do dia e a temperatura, né? Se eu vou plotar as horas do dia aqui no eixo x e a temperatura no eixo y, geralmente ela acontece esse comportamento assim, né? Cedinho a temperatura vai subindo, chega no meio da tarde ela volta de novo, enfim, dá uma carinha assim. Mas aqui na disciplina nós vamos focar aqui, ó, nas relações lineares. Beleza? Então, a gente aprende lá como ax mais b, né? Uma função linear. Aqui na disciplina, nós vamos usar uma outra notação. Nosso b, que é onde aqui, né? Onde a reta toca no eixo y, nós vamos chamar de beta zero, que é um intercepto, né? A interpretação. E o coeficiente angular, que é o a, nós vamos chamar de beta 1. E x é o x mesmo, nossa variável. Já já nós vamos ver exemplos mais tangíveis, para ficar mais claro isso aqui. Mas por enquanto é só teoria mesmo, abstrata mesmo.
certo? Então, o beta 0 é o intercepto, que é onde a reta toca no eixo Y, né, aqui. E o beta 1 é o coeficiente angular, é quanto o Y varia no aumento unitário em X. Por exemplo, se eu estou medindo a relação entre preço e volume vendido, vamos supor que tem a relação assim, né? Ó. Quanto maior o preço, menos eu vendo. O coeficiente da angular, ele fala assim, para cada... O preço é medido em reais. Para cada real que eu aumento no preço, eu deixo de vender quantas unidades. Né? A gente consegue não só prever, mas consegue interpretar a equação também. Nós vamos interpretar já a equação também. Beleza? Beleza. Então, como que o algoritmo funciona? Nós vimos lá em algumas aulas anteriores, acho que foi até uma dúvida do Fernando, né? De onde que surgia a equação da reta. Aí eu até comentei, né? Que tem que minimizar o somatório dos erros ao quadrado. Vamos recapitular o que seria um erro. O erro aqui ele é denotado pela letra grega epsilon, e o erro é meu valor original menos o valor previsto pelo algoritmo de regressão. Em ciência de dados, em estatística, a gente chama de... A gente coloca um chapéu, esse chapéuzinho aqui, para indicar que o valor é estimado. Então, ou seja, meu erro, ou seja, meu resíduo, nada mais é do que... Se eu quero prever minhas vendas, né? Meu erro nada mais é do que minha venda original, quanto que eu realmente vendi, menos quanto que o modelo estimou. Então, eu vou fazer isso aqui e elevar ao quadrado. Ok. Então, o que o algoritmo tem que fazer? Ele tem que achar o beta 0 e o beta 1, que vai dar a menor somatória dos meus erros de predição ao quadrado. Ok? Então, inicialmente, o algoritmo starta com valores aleatórios. Então, ele vai ter uma reta ruim. Então, ele vai gerar valores aleatórios de beta 0 e beta 1. E vai voltar a reta. Tá, essa reta não ficou boa ainda. Então, o algoritmo ele vai interagir. Ó, ele gerou outros valores de beta 0 e beta 1. E já gerou essa outra reta. Como que ficou o erro dessa interação? Ele ficou menor que o erro da interação anterior, que é I-1, né? Se ele ficou menor, é sinal que o algoritmo está melhorando. Então, ele continua interagindo. Ó, melhorou, mas ele acha que ainda pode melhorar. O erro está diminuindo. Então, vamos continuar. Está melhorando. E quando que o algoritmo para? Ele vai parar quando o erro dessa interação de agora for igual, né, ou próximo, muito próximo da interação anterior. Então, olha a reta, como é que ela ficou. Agora sim, a reta ela tem que passar no ponto médio dos dados. Ó, né? Então, ou seja, nós começamos querendo saber quais são os valores de beta 0 e beta 1, usando a circunferência para prever o volume, aquela base das árvores. Né? Então, esses são os valores de beta 0 e de beta 1 que vão minimizar meus erros. Ou seja, se minimiza meu erro, são aqueles valores que me dão a melhor predição, capacidade preditiva. Então, aqui, então beleza. Vamos lá, vamos fazer algumas interpretações aqui para ficar mais claro. Então, novamente, por que a gente aprende isso aqui? É só teoria. Quando a gente rodar no R, a gente tem uma noção do que ele faz lá por trás. Então, olha lá. Qual será o volume estimado para uma árvore cuja a circunferência seja 11 polegadas? Essa equação aqui é a mesma que nós acabamos de ver. Aqui no slide anterior. Essa aqui em cima aqui. Ó. Então, é 11 polegadas, né? Então, eu vou substituir aqui, ó. Olha lá, circunferência, substituir por 11. Então, é só eu realizar a multiplicação e a soma aqui. Então, olha lá. Essa já seria uma previsão pelo algoritmo. Né? Então, ou seja, ele pode interpretar, para cada polegada que eu aumento na circunferência, meu volume aumenta em média 5,06 unidades. Acho que o volume ele é medido em metros cúbicos, não sei. Então, para cada polegada que eu aumento, meu volume aumenta em média 5 metros cúbicos. Então, nós vimos até agora aqui uma regressão linear simples. O que seria uma regressão linear simples? Não é uma regressão que é mais fácil. É uma regressão que tem somente uma variável preditora.
Ou seja, eu estou usando uma variável x para prever a variável y. Só que nós podemos usar uma regressão linear múltipla, onde eu vou ter vários preditores, né? Isso, boa, Kelly. É isso aí. Beleza? José Alberto, eu tenho um vídeo no YouTube, no meu canal, que fala sobre isso, tá? Eu vou te mandar lá no chat depois. Deixa eu anotar aqui. É até bom que todo mundo vê como é que fica os cálculos. Vídeo sobre... Chama método dos mínimos quadrados ordinários. Esse método tem que encontrar a reta. Beleza. Então, ok. Então, como é que ficaria uma regressão linear múltipla? Então, eu botei aqui um gráfico em 3D, que nós temos aqui a circunferência, o volume e a altura. Ou seja, eu quero usar duas variáveis para prever, né, o volume. Só que o gráfico 3D na prática, ele não é tão intuitivo. Então, às vezes poderia ser interessante plotar dois gráficos de duas dimensões, igual eu fiz aqui atrás, ó. Cadê? Igual eu fiz aqui. Talvez seja mais fácil, na hora de apresentar um relatório, pôr dois gráficos assim, do que pôr um gráfico 3D. Mas a gente pode interpretar, quer ver? Vamos tentar, vamos brincar um pouquinho com esse gráfico. Olha esse ponto aqui mais alto. Esse ponto mais alto é onde tem a maior altura, um volume, né, razoavelmente alto e onde tem a maior circunferência. Ah, então a gente já sabe, para árvores que têm alta circunferência e alta altura, altos valores de altura, tem em média 40 metros cúbicos de volume. Né? É mais ou menos isso. A gente pode, né, interpretar um pouquinho esse gráfico. Mas eu, particularmente, quando eu monto uma apresentação assim, mais executiva, eu não gosto do gráfico 3D. Não é muito intuitivo. Mas essa biblioteca no R que eu usei aqui, ela deixa a gente girar o gráfico. Aí facilita para ver. Mas mesmo assim, enfim. Então, como é que seria uma regressão múltipla? Onde, ao invés de usar só a circunferência para prever o volume, eu usaria a circunferência e a altura. Então, ficaria dessa forma. Seria a mesma lógica. O algoritmo vai ter que achar agora não só um coeficiente, 2, quer dizer, né? Ele vai ter que achar mais um coeficiente, que é esse aqui. Então, ou seja, ele vai achar o conjunto de 3 coeficientes que vão me dar o menor erro de predição, ou seja, a menor soma dos erros ao quadrado. Então, esses seriam os coeficientes. Ok? Então, por exemplo, vamos mandar um exemplo aqui. Qual seria o volume estimado para uma árvore cuja a circunferência seja 11 polegadas e 66 pés de alturas? 66 pés? Então, os pés, a gente pode ir pelas cores aqui, ó. Os pés estão de vermelho e a circunferência estão aqui de azul. Nós vamos a palavra onde a gente escreve circunferência e escreve altura é simbólico, né? Então a gente faz substituir por um número, que é o 11. Ok, então a gente realiza esse produto aqui, esse produto e essa soma, está aqui a nossa predição, né? Então, lá no R, é um comando predict e pronto. Já vai sair tudo pronto para a gente. Mas o que ele faz por trás? Ele vai estar fazendo essas multiplicações aqui. Né? E aqui é um exemplo também interessante, que eu coloquei aqui. Ó. Cada linha é um dia de venda. Nesse dia de venda aqui, o preço do café estava R$ 4,77 e vendeu 18 unidades. Nesse segundo dia, estava R$ 4,67 e vendeu 20 unidades. Então, nesse gráfico de dispersão aqui, a gente vê aqui pelo eixo X, que quanto maior o preço do café, menos a gente vende. E essa relação ela é linear. Então, eu mandei gerar uma reta de regressão aqui, olha de amarelo. Como que a gente vê se a reta ficou bem ajustada? A reta tem que passar no ponto médio dos dados. Porque o erro ao quadrado, o erro é esse aqui, ó. Esse valor aqui, menos da reta. Então, aqui tem um erro pequenininho, aqui nós temos um erro maior, mas ok, a gente tolera um pouquinho de erro. E olha aqui a equação da reta. Isso aqui eu fiz no Excel. O Excel ele tem esse recurso.
para cada real que eu aumento no meu preço, eu deixo de vender, em média, 19 unidades, arredondando aqui. Então, a gente consegue fazer essa interpretação também. Como é linear, a interpretação é direta. Se eu quisesse prever o volume de vendas, quando eu coloco o preço a um determinado preço, basta substituir R$ 4, por exemplo. Eu vou substituir, multiplicar aqui, né? E o resultado vai ser a quantidade de vendas estimada. Beleza. Então, aqui nós vimos aqui que são as relações lineares, que é a função de primeiro grau, né? Onde a gente tem que é AX mais B. E aqui na disciplina nós vamos substituir por beta 0, beta 1, vezes X, né? A gente pode ter pôr um parênteses aqui. Isso. Nós vimos o que é uma regressão linear simples, que é quando nós temos somente uma variável preditora, que é o exemplo do preço do café, né, para prever o volume de vendas do café. Nós vimos bem o que é regressão linear múltipla, que é quando eu tenho mais variáveis aqui para prever as vendas do café. Eu poderia pôr aqui, por exemplo, o preço do chá, que às vezes o chá ele é um bem substituto ao café. Então, se eu aumento o preço do chá, a galera migra para o café. Né? Então, tem várias estratégias assim no varejo. Como eu já trabalhei muito com varejo, eu tenho uma noção sempre interessante. Então, é legal. Poderia pôr aqui o dia da semana, né? Porque, por exemplo, cerveja. O comportamento de vendas da cerveja em uma sexta de noite e um sábado é muito diferente de uma segunda-feira. Então, a gente poderia ter essa análise por dia da semana também. Né? O Alan Gomes comentou ali. É isso aí. É isso mesmo, Alan. A gente vê esse método na disciplina, assim, para fazer ajuste de curva. Mas eu vou mandar o vídeo lá depois no WhatsApp, para ficar mais claro o método. Beleza, pessoal. Aqui em regressão linear, eu falei muito. Foi alguma dúvida? Vocês querem que volte alguma parte? Deixa eu ver aqui o nosso tempo aqui. Myron. Oi? Quando eu trabalhava no banco, eu dava manutenção no sistema de crédito. E lá, assim, eu não entendia nada do que significava regressão linear múltipla, né? Mas ele trabalhava com regressão linear múltipla, porque eu só precisava saber implementar a fórmula, né? Sim. Então, a área de modelagem de crédito, ela tinha as variáveis, que eram em torno de 150 variáveis, e dentro dos modelos, cada modelo era destinado para uma modalidade de crédito, né? E dentro dos modelos, então, eles selecionavam as variáveis e aplicavam a regressão linear múltipla. Aí lá tinha salário, idade, estado civil, diversas variáveis. E esse resultado integrava com outros sistemas, justamente para fornecer um financiamento, limite cheque especial. Interessante. Eu não tive experiência com banco, não, mas eu sei que banco usa muito modelagem preditiva. É justamente para esse tipo de coisa, para liberar crédito ou não liberar para o cliente, né, para ver essas coisas. Bem observado. Bom exemplo, Aline. Então tá, pessoal, eu vou passando aqui, tá? Se alguém for lembrando alguma dúvida, pode falar que a gente volta. O nosso tempo está controlado.